O prisioneiro da onisciência. Antes de tudo havia o nada. Mas não o nada que conhecemos, porque o nada que conhecemos já é uma ideia humana, uma palavra criada por uma consciência que aprendeu a distinguir o ser da ausência do ser. Esse nada ainda é alguma coisa, porque pode ser pensado, nomeado, imaginado. Pode ser colocado diante de nós como conceito, como possibilidade, como espaço onde alguma coisa poderia existir. O que havia antes de tudo era anterior até mesmo a isso. Era o nada absoluto. Não havia matéria, porque não havia espaço para que a matéria existisse. Não havia espaço, porque não havia distância entre uma coisa e outra. Não havia tempo, porque não havia acontecimentos capazes de se suceder. Não havia silêncio, porque silêncio é a ausência de um som que poderia existir. Não havia escuridão, porque escuridão é apenas a ausência de luz. Não havia ausência sequer. Não havia nada. E, sobretudo, não havia ninguém para perceber que não havia nada. Talvez essa seja a primeira diferença entre o nada absoluto e tudo aquilo que chamamos de vazio. O vazio ainda pode ser contemplado. O nada absoluto não. Ele não poderia ser observado, não poderia ser lembrado, não poderia ser desejado, não poderia sequer ser chamado de nada. Porque chamar alguma coisa de nada já é conceder-lhe uma existência mínima dentro da linguagem. E não havia linguagem, não havia pensamento, não havia pergunta, não havia possibilidade, não havia sequer a possibilidade de existir. E então aconteceu alguma coisa. Ou talvez aconteceu seja uma palavra inadequada, porque acontecer exige tempo, e naquele instante ainda não havia um tempo que pudesse separar o antes do depois. Talvez tenha sido um acidente, talvez uma necessidade, talvez uma contradição, talvez nada disso. Talvez a própria existência tenha surgido daquilo que, pela lógica, não poderia produzir coisa alguma. O vazio encontrou o tempo, e o tempo encontrou o vazio. Não como dois amantes que se aproximam lentamente, reconhecendo um no outro alguma forma de familiaridade, mas como duas forças que jamais deveriam ter se encontrado. Chocaram-se. Bateram-se como dois punhos que ainda não sabiam o que era um golpe. E desse choque não nasceu um corpo. Não nasceu uma estrela. Não nasceu uma alma. Não nasceu uma voz. Nasceu algo menor e ao mesmo tempo infinitamente maior. Nasceu um pensamento. O primeiro pensamento. E talvez nenhum acontecimento posterior tenha sido tão importante quanto aquele, porque até então não havia ninguém. Depois dele passou a haver um alguém. Não um alguém feito de carne, porque carne ainda não existia. Não um alguém feito de luz, porque luz também não existia. Não um espírito, porque espírito pressupõe uma distinção entre matéria e consciência, que ainda não havia sido estabelecida. Era apenas consciência. Consciência sem corpo. Consciência sem memória. Consciência sem passado. Consciência diante de uma realidade que ainda não sabia que era realidade. E o pensamento foi simples. Tão simples que talvez toda a filosofia humana seja apenas uma tentativa desesperada de compreender o que aconteceu depois. O pensamento disse: eu. Essa foi a primeira fronteira. Porque dizer eu é separar aquilo que percebe daquilo que é percebido. Antes do eu não havia dentro nem fora. Depois do eu surgiu uma fronteira invisível. Aqui estou eu. Ali está o que não sou eu. E talvez seja justamente aí que tenha começado a solidão. Porque toda consciência nasce acompanhada de uma separação. Quando um ser percebe a si mesmo, descobre simultaneamente que existe algo além de si. E aquilo que está além de si não pode ser completamente possuído. O outro é sempre, em alguma medida, um mistério. Mas o menino Deus ainda não conhecia o outro. Não havia outro. Havia somente ele. E o vazio. E o tempo. Então o tempo, que até aquele momento era apenas uma força sem testemunha, atravessou o pensamento. Não era o tempo dos relógios. Não era o tempo que envelhece o rosto, apodrece a fruta, enferruja o ferro e transforma fotografias em lembranças. Era o tempo absoluto. O tempo sem relógio, sem calendário, sem nascimento e sem morte. O tempo como estrutura de tudo aquilo que poderia acontecer. E ele atravessou aquele primeiro pensamento como uma lâmina atravessa a névoa. O eu deixou de ser apenas uma possibilidade, tornou-se certeza. Sou. E talvez tenha sido esse o verdadeiro nascimento. Não o nascimento de um corpo, mas o nascimento da consciência de existir. Eu é uma pergunta. Sou é uma resposta.
E naquele instante, o primeiro ser respondeu a si mesmo. Ele não precisava de um espelho. Não precisava de outro ser. Não precisava de uma testemunha. Ele sabia. E saber que existe é talvez a primeira forma de poder, mas também é a primeira forma de condenação. Porque a partir do momento em que alguém sabe que existe, surge inevitavelmente outra pergunta: o que significa existir? Para nós, essa pergunta levou milhares de anos para tomar forma. Inventamos deuses para respondê-la. Criamos filosofias, escrevemos livros, erguemos templos, destruímos cidades, amamos, matamos, perdoamos, odiamos, criamos sistemas morais, criamos ciência, criamos religiões e continuamos perguntando: o que somos? Por que estamos aqui? Quem nos colocou aqui? Para onde vamos? Existe um propósito, existe liberdade, existe destino, existe alguma coisa depois. Mas o menino Deus não teve esse privilégio. Ele não precisou perguntar. Quando surgiu, já sabia. E é justamente aqui que começa a sua tragédia. Porque aquilo que para nós é o grande objetivo da existência, conhecer, para ele já estava concluído antes mesmo de sua existência começar. Nós nascemos ignorantes. Ele surgiu sabendo. Nós começamos vazios. Ele começou pleno. Nós precisamos viver para descobrir quem somos. Ele descobriu quem era no primeiro instante. E talvez não exista condição mais triste para uma consciência do que não ter nada a descobrir sobre si mesma. Foi então que os homens, muito tempo depois, quando já existiam homens suficientes para inventar palavras para aquilo que não compreendiam, chamaram-no de Menino Deus. Mas o nome era inadequado. Como quase todos os nomes dados ao absoluto, ele não era menino. A infância pressupõe crescimento, pressupõe transformação. Uma criança é alguém que ainda não terminou de se tornar aquilo que será. O menino Deus já era tudo aquilo que poderia ser. Não havia infância nele, não havia adolescência, não havia maturidade, não havia velhice, não havia corpo pequeno destinado a crescer, não havia aprendizagem, não havia descoberta, não havia processo. Ele simplesmente surgiu inteiro. E também não era exatamente um Deus, porque Deus é uma palavra criada para estabelecer uma hierarquia. Um Deus é maior que alguma coisa, superior a alguém, acima de alguma ordem. Mas acima dele não havia nada. Abaixo dele também não havia nada. Não havia templo, não havia súditos, não havia adoradores, não havia um céu onde pudesse sentar-se, não havia inferno para onde pudesse olhar. Não havia sequer um segundo ser diante do qual sua existência pudesse ser comparada. Ele era a primeira referência, e por isso não poderia ser definido. Não havia categoria suficientemente grande para contê-lo. Não era homem, não era mulher, não era menino, não era Deus, não era matéria, não era espírito, não era exatamente vida, era consciência. Uma consciência sem origem. E talvez por isso o nome mais próximo que alguém poderia lhe dar fosse simplesmente o que é. Porque ele não começou, surgiu. E a diferença entre nascer e surgir parece pequena apenas para quem nunca pensou sobre ela. Nascer significa chegar. Surgir pode significar simplesmente tornar-se perceptível. Uma estrela nasce quando a matéria se organiza. Uma criança nasce quando seu corpo atravessa uma fronteira entre dois estados. Mas o menino Deus não atravessou fronteira alguma. Não havia fronteira. Ele apenas passou do absoluto desconhecimento para a absoluta consciência. Ele não começou a existir. Ele começou a perceber que existia. E talvez sejam coisas completamente diferentes. Foi então que o tempo terminou de atravessá-lo, e ao fazê-lo levou consigo tudo aquilo que o tempo carregava, o passado, o presente, o futuro. Mas não apenas o futuro que aconteceria. Todos os futuros possíveis, todos os caminhos, todas as bifurcações, todas as escolhas, todas as consequências, todas as vidas, todas as mortes, todos os mundos que poderiam ter existido, todos aqueles que jamais existiriam. Ele viu o que houve, viu o que havia, viu o que haveria. Mas também viu aquilo que poderia ter sido. E talvez essa seja a parte mais cruel da onisciência, porque saber o que aconteceu é uma coisa, saber o que acontecerá é outra. Mas conhecer tudo aquilo que poderia ter acontecido é algo ainda mais devastador. Nós sofremos pelas coisas que perdemos. Ele sofreria se pudesse sofrer também por aquilo que nunca chegou a existir. Cada caminho abandonado, cada palavra que quase foi dita, cada pessoa que quase se encontrou.
Cada amor que morreu antes de nascer, cada filho que poderia ter existido, cada guerra que poderia ter sido evitada, cada guerra que poderia ter sido ainda pior, cada decisão que tomou outro rumo, cada possibilidade descartada pela própria estrutura do universo. Tudo isso existia nele como conhecimento, não como lembrança, como certeza. Para nós, um futuro que não aconteceu simplesmente desaparece. Para ele, todos os futuros que não aconteceram permanecem presentes como possibilidades conhecidas. É como carregar dentro da própria consciência um estéreo de universos. E nenhum deles morreu de verdade, porque ele ainda sabe como poderiam ter vivido. Talvez seja esse o peso psicológico da onisciência. Não apenas saber tudo aquilo que existe, mas carregar também tudo aquilo que poderia existir e nunca existirá. Nós temos uma vantagem que raramente reconhecemos. Esquecemos. O esquecimento nos protege. A memória humana é imperfeita, e essa imperfeição talvez seja uma forma de misericórdia. Esquecemos rostos, esquecemos vozes, esquecemos detalhes, esquecemos caminhos, esquecemos versões de nós mesmos. E ao esquecer, conseguimos continuar. O menino Deus não pode esquecer, porque esquecer seria deixar de saber, e ele não pode deixar de saber. A ignorância, que para nós parece uma falha, para ele seria liberdade. Nós passamos a vida tentando saber mais. Ele passaria a eternidade desejando saber menos. E talvez seja essa a primeira grande ironia de sua existência. O homem sofre porque não sabe. O menino Deus sofre porque sabe. Se é que ainda podemos chamá-lo de sofrimento. Porque sofrimento também exige transformação, exige surpresa, exige a diferença entre aquilo que se esperava e aquilo que aconteceu. E como esperar por algo que já se conhece? Como temer aquilo que já foi visto? Como desejar aquilo cujo resultado já está determinado dentro da própria consciência? É aqui que a pergunta sobre liberdade começa a se tornar inevitável. Será que ele escolheu? Ou apenas viu? Será que foi ele quem decidiu os acontecimentos? Ou será que os acontecimentos simplesmente eram, e ele foi a primeira consciência capaz de contemplá-los? Talvez ele não tenha criado nada. Talvez seja apenas a primeira testemunha. E existe uma diferença terrível entre ser o autor de uma tragédia e ser aquele que sabe que ela acontecerá sem poder ou sem querer impedi-la. O autor possui a responsabilidade. A testemunha possui o conhecimento. Mas o que acontece quando a testemunha sabe tudo antes de acontecer? Ela ainda é apenas testemunha? Ou o conhecimento absoluto transforma a testemunha em cúmplice? Essa talvez seja a pergunta que jamais deixaria o menino Deus em paz, caso ainda houvesse nele espaço para inquietação. Se ele sabe que alguém morrerá amanhã e não impede, é responsável? Se sabe que uma criança sofrerá e não intervém, é cruel? Se conhece uma guerra antes que ela comece e permite que aconteça, é culpado? Ou culpa exige liberdade? E se ele não possui liberdade? Então talvez ele seja menos um Deus do que um prisioneiro. Um prisioneiro sem grades, sem correntes, sem carcereiro. Um prisioneiro cuja cela é o próprio conhecimento. Porque não há prisão mais perfeita do que aquela da qual não existe saída conceitual. Ele não pode aprender, não pode esquecer, não pode ser surpreendido, não pode descobrir, não pode mudar, não porque alguém o proíba, mas porque nada lhe é desconhecido. E quando nada é desconhecido, a própria possibilidade de mudança começa a perder sentido. Talvez nós não sejamos livres porque conhecemos nossas possibilidades. Talvez sejamos livres justamente porque não conhecemos. A liberdade pode nascer da ignorância. Quando escolhemos uma profissão sem saber se seremos felizes, existe liberdade. Quando amamos alguém sem saber se seremos correspondidos, existe liberdade. Quando temos um filho sem saber quem ele será, existe liberdade. Quando acordamos sem saber o que acontecerá naquele dia, existe liberdade. O desconhecimento abre caminhos. A certeza os fecha. E o menino Deus conhece todos os caminhos. Por isso, paradoxalmente, talvez não possa caminhar verdadeiramente por nenhum. Ele não vive o futuro. Ele o contempla, não espera o acontecimento. Ele o conhece, não descobre. Recorda aquilo que para nós ainda não aconteceu. E talvez essa seja a primeira rachadura em sua consciência. A primeira coisa que ele poderia desejar não seria poder. Não seria amor. Não seria adoração. Seria algo muito menor.
Algo que nós desperdiçamos todos os dias sem perceber. Ele talvez desejasse simplesmente não saber. Talvez tenha sido naquele instante que o menino Deus compreendeu a primeira crueldade de sua própria natureza. Conhecer todas as respostas não significava compreender o sentido de nenhuma delas. Porque saber o que acontecerá não é o mesmo que saber por que aquilo importa. Ele sabia quando uma criança nasceria. Sabia quando ela pronunciaria sua primeira palavra. Sabia quem a seguraria nos braços. Sabia quais seriam seus medos, seus amores, suas perdas, suas pequenas vitórias, as pessoas que encontraria e aquelas que perderia. Sabia o dia em que envelheceria. Sabia a última vez que respiraria. Sabia quem choraria. Sabia quem não choraria. Sabia quem sentiria sua falta por uma semana, por 10 anos, por uma vida inteira. Sabia quem esqueceria seu rosto. Sabia até o momento em que o último ser que ainda se lembrasse daquela criança também morreria. Mas saber tudo isso não lhe dizia o que significava amar aquela criança. E talvez essa tenha sido sua primeira descoberta verdadeira. Conhecimento não é significado. O conhecimento pode explicar o mecanismo de uma lágrima, mas não necessariamente explica por que uma lágrima dói. Pode descrever a composição de um abraço, a temperatura da pele, a pressão dos braços, o ritmo cardíaco de dois corpos próximos. Mas nenhuma dessas informações responde à pergunta fundamental: por que alguém precisa tanto ser abraçado? O menino Deus sabia, mas não compreendia. Ou talvez compreendesse de uma maneira que nenhum ser humano conseguiria compreender. E isso o tornava ainda mais distante. Nós aprendemos o mundo através da experiência. Uma criança coloca a mão no fogo e descobre a dor. Depois disso, aprende a evitar o fogo. Um homem ama e é abandonado. Depois disso, aprende que amar também pode significar perder. Alguém confia e é traído. Depois disso, aprende que confiança não é certeza. Alguém perde um pai. E só então entende que certas ausências ocupam mais espaço do que algumas presenças. A experiência modifica a consciência porque a experiência contém surpresa. Há um antes e um depois. Antes da dor existe a inocência. Depois da dor existe uma pessoa diferente. Antes do amor existe uma possibilidade. Depois dele existe uma memória. É assim que nos tornamos quem somos. Somos feitos de acontecimentos que não conhecíamos antes de acontecerem. Cada surpresa nos acrescenta alguma coisa, cada erro reorganiza uma parte da nossa consciência. Cada perda abre um espaço que nunca existia. Cada encontro cria uma versão de nós que não existiria sem aquela pessoa. A identidade humana não é uma coisa pronta, é uma narrativa em permanente construção. Nós somos, em grande parte, aquilo que aconteceu conosco. Mas o menino Deus não tinha esse processo. Ele não se tornava, ele já era. E essa diferença aparentemente pequena tornava sua existência incompreensivelmente solitária. Nós temos o conforto de poder dizer, eu era diferente. Ele não. Porque para ser diferente é preciso ter sido outra coisa. E ele nunca foi outra coisa. Não havia infância para lembrar. Não havia juventude para lamentar. Não havia erros cometidos por ignorância. Não havia decisões tomadas sem conhecer suas consequências. Não havia aquele momento tão humano em que alguém olha para trás e pensa, se eu soubesse naquela época o que sei agora, teria feito diferente. Essa frase é uma das maiores expressões da humanidade. E talvez seja também uma das coisas que o menino Deus mais invejaria. Porque somente quem não sabe pode arrepender-se. Somente quem foi surpreendido pode desejar voltar. Somente quem não conhecia o fim pode imaginar outro final. O arrependimento é uma espécie de viagem impossível entre duas versões da consciência. Aquele que fomos olha para aquele que somos e diz, você deveria ter sabido. E aquele que somos olha para aquele que fomos e responde, eu não sabia. É uma conversa silenciosa que carregamos durante toda a vida. O passado nos acusa porque o presente possui informações que o passado não tinha. Mas o menino Deus não possui passado nesse sentido. Ele nunca foi ignorante. Nunca tomou uma decisão acreditando que o resultado poderia ser outro. Nunca confiou em uma possibilidade. Nunca caminhou por uma porta sem saber o que havia atrás dela.
nunca pronunciou uma palavra sem saber exatamente quais consequências ela produziria. E por isso, talvez nunca tenha vivido realmente aquilo que chamamos de escolha. Porque uma escolha humana acontece dentro da incerteza. Escolhemos porque não sabemos. Escolhemos porque existem possibilidades. Escolhemos porque não temos acesso ao futuro. Quando alguém decide amar, não sabe se será amado. Quando alguém decide partir, não sabe se encontrará algo melhor. Quando alguém decide permanecer, não sabe se a permanência salvará ou destruirá sua vida. A incerteza é o espaço onde a vontade se movimenta. O menino Deus não possui esse espaço. Ele conhece todas as possibilidades e conhece também qual delas acontecerá. Então, o que resta à decisão? Talvez nada. Talvez a liberdade seja apenas a experiência subjetiva de uma criatura incapaz de observar a própria determinação. Talvez o homem seja livre apenas porque não consegue enxergar as correntes que o prendem. E talvez o menino Deus seja o único capaz de enxergar todas as correntes. Mas enxergá-las não significa poder quebrá-las. Essa é outra ironia. Nós imaginamos que conhecer as correntes nos tornaria livres. Mas e se conhecer todas as correntes fosse justamente o que tornasse impossível escapar delas? O menino Deus não está preso a uma parede. Está preso à necessidade de que aquilo que ele sabe seja aquilo que acontece. Se ele sabe que uma pessoa morrerá amanhã, e amanhã ela não morrer, então ele não sabia. Se sabe que uma guerra acontecerá e ela não acontece, então sua onisciência era falsa. Sua prisão não é uma ordem externa, é a própria perfeição do seu conhecimento. Ele precisa estar certo, sempre. E estar sempre certo talvez seja uma das formas mais terríveis de não poder mudar. Porque mudar significa admitir que aquilo que existia antes não era definitivo. Mudar significa abrir espaço para algo que ainda não existia. E para o menino Deus não existe espaço para o ainda não conhecido. Tudo já está presente dentro de sua consciência. O futuro, para nós, é uma porta fechada. Para ele é uma sala aberta. Nós batemos, esperamos, imaginamos, tememos. Ele simplesmente entra. E talvez seja por isso que o futuro para ele não possua futuro. É apenas outra forma do presente. A eternidade não seria, portanto, uma quantidade infinita de tempo. Seria a ausência da passagem. E se não existe passagem, não existe espera. E sem espera, talvez não exista desejo. Porque o desejo vive justamente no intervalo entre possuir e não possuir. Queremos aquilo que ainda não temos. Esperamos aquilo que ainda não chegou. Sonhamos com aquilo que ainda não sabemos se acontecerá. O menino Deus não espera, ele sabe. E saber destrói a distância entre o desejo e o acontecimento. Talvez seja por isso que a onisciência seja menos parecida com uma coroa e mais parecida com uma doença. Uma doença sem cura. Uma doença que não enfraquece o corpo, mas elimina o desconhecido. E talvez o desconhecido seja o órgão mais importante da alma. Sem ele, a esperança morre. Sem ele, a curiosidade morre. Sem ele, a surpresa morre. Sem ele, até a fé perde seu significado. Porque fé é acreditar sem saber. E como acreditar quando se sabe? Para o homem, acreditar pode ser uma escolha. Para o menino Deus, acreditar seria apenas repetir uma informação. Ele não precisa acreditar que o sol nascerá. Ele sabe. Não precisa ter fé que alguém chegará. Ele sabe. Não precisa confiar que uma promessa será cumprida. Ele sabe se será. Não precisa temer o desconhecido, porque o desconhecido não existe para ele. E talvez por isso o homem tenha algo que ele jamais poderá possuir: esperança. Nós temos esperança justamente porque não sabemos. A esperança nasce quando o futuro ainda não fechou todas as portas. Ela é pequena, frágil, às vezes irracional, mas é uma das coisas mais humanas que existem. Um homem pode estar diante de uma situação terrível e ainda dizer: talvez amanhã seja diferente. Essa palavra, talvez, é uma fresta, uma pequena abertura no muro da certeza. E o menino Deus não possui frestas. Tudo é certeza, tudo está fechado, tudo está determinado dentro de sua percepção. Por isso, quando olha para a humanidade, talvez não sinta desprezo, talvez sinta inveja, não da inteligência, não da força, não da capacidade de construir cidades ou destruir mundos.
Talvez inveje o simples fato de que um ser humano pode acordar pela manhã sem saber quem encontrará naquele dia. Pode entrar em uma rua e encontrar alguém que mudará sua vida. Pode pegar um telefone e receber uma mensagem inesperada. Pode apaixonar-se por alguém que jamais imaginou conhecer. Pode descobrir uma música que ainda não ouviu. Pode ler uma frase que reorganizará sua maneira de pensar. Pode sofrer uma perda que transformará para sempre sua personalidade. Pode descobrir dentro de si uma coragem que nunca soube possuir. O ser humano é uma criatura aberta. O menino Deus é uma consciência fechada. Nós somos possibilidades. Ele é certeza. E talvez seja por isso que, observando a humanidade, ele tenha começado a perceber algo que nenhuma quantidade de conhecimento poderia lhe ensinar. O valor das coisas talvez esteja justamente no fato de que elas terminam. Uma flor é bela porque murcha. Uma infância é preciosa porque passa. Um encontro importa porque pode ser o último. Um abraço pode significar tanto justamente porque ninguém sabe quantos ainda restam. O tempo humano é limitado, e é a limitação que transforma instantes em acontecimentos. Se tivéssemos 1000 anos para dizer eu te amo, talvez não disséssemos hoje. Se tivéssemos infinitas oportunidades para pedir perdão, talvez nunca pedíssemos. Se soubéssemos que sempre haveria outro encontro, talvez nenhum encontro fosse urgente. A morte dá peso à vida. A perda dá peso à presença. A ausência dá forma à saudade. E o desconhecido dá valor ao instante. O menino Deus conhece todas as mortes. Mas talvez justamente por isso nenhuma morte possua para ele aquilo que possui para nós. Para nós, uma pessoa morre uma vez. Para ele, talvez ela esteja morrendo antes mesmo de nascer. Ele conhece o último suspiro antes do primeiro. Conhece a ausência antes da presença. Conhece a saudade antes do amor que a produzirá. E isso altera completamente a experiência. Imagine saber, no instante em que conhece alguém, exatamente quando irá perdê-lo. Imagine olhar para uma criança e saber a data de sua morte. Imagine amar alguém sabendo qual será a última conversa. Imagine ouvir uma risada sabendo exatamente quando ela deixará de existir. Imagine receber um abraço já sabendo que aquele abraço será o último. Ainda seria possível aproveitar? Ou o conhecimento da perda destruiria o valor do presente? Talvez nós sejamos capazes de amar porque não sabemos quando perderemos. Talvez a ignorância seja aquilo que permite que o instante seja vivido como eternidade. O menino Deus não possui esse luxo. Quando olha para alguém, já conhece sua ausência. Quando contempla um nascimento, já contempla o funeral. Quando vê uma civilização surgir, já vê suas ruínas. Quando observa uma estrela nascer, já conhece sua morte. Para ele, todo começo contém o fim. E talvez essa seja uma maneira particularmente cruel de enxergar o universo. Nós vemos uma flor. Ele vê a flor, a primavera, o verão, o outono, a decomposição, a terra, as raízes que surgirão depois, o animal que comerá suas folhas, a semente que será levada pelo vento e todas as consequências possíveis daquele pequeno acontecimento. Nós vemos uma coisa. Ele vê a totalidade. E quando tudo é visto ao mesmo tempo, talvez nada consiga ser realmente contemplado. A totalidade destrói o detalhe. O absoluto pode ser tão vasto que se torna vazio. Talvez esse seja o primeiro sinal de seu tédio. Não o tédio banal de alguém que não tem o que fazer, mas um tédio metafísico. O tédio de quem não pode ser surpreendido pela realidade. Ele observa uma criança brincando, sabe o brinquedo que ela quebrará, sabe a mentira que contará, sabe a primeira pessoa por quem se apaixonará, sabe a primeira grande decepção. Sabe o momento em que aquela criança, já adulta, sentará sozinha em algum quarto e perguntará silenciosamente onde foi parar a própria vida. Sabe a resposta. Sabe que ela não encontrará. E continua observando. Talvez seja aí que o menino Deus tenha começado a compreender a solidão. Não a solidão de estar sem companhia. Essa é simples. Basta encontrar alguém. A solidão verdadeira é estar diante de alguém e não poder alcançá-lo completamente. Nós conhecemos essa solidão. Ela aparece nos relacionamentos, nas amizades, nas famílias. Podemos amar profundamente uma pessoa e ainda assim nunca entrar completamente em sua consciência.
Nunca saberemos tudo o que alguém pensa quando está sozinho. Nunca saberemos todas as lembranças que guarda. Nunca conheceremos todos os medos que esconde. Há sempre um território interior onde o outro permanece estrangeiro. Mas o menino Deus não possui esse território. Ele conhece tudo, e por isso todos os outros são transparentes para ele. Só ele permanece opaco. Talvez essa seja sua verdadeira solidão. Ele conhece todos, mas ninguém pode conhecê-lo. Ele sabe tudo sobre todos, mas ninguém pode surpreendê-lo. Ele atravessa todas as consciências, mas nenhuma consciência pode atravessá-lo. Ele é a janela que observa todas as casas, mas nenhuma casa possui janela para dentro dele. E talvez lentamente alguma coisa dentro daquela consciência tenha começado a desejar o impossível. Não poder, não criação, não adoração, não eternidade. Ele já possuía tudo isso. Começou a desejar uma coisa muito menor, uma coisa tão pequena que um ser humano poderia considerá-la banal. Ele desejou uma surpresa. Quis, pela primeira vez, não saber o que aconteceria. Quis olhar para uma porta e não saber o que havia atrás. Quis ouvir uma voz desconhecida. Quis encontrar alguém que pudesse dizer alguma coisa que ele não soubesse. Quis errar. Quis descobrir. Quis esquecer. Quis, por um instante, ser ignorante. Mas então percebeu a crueldade definitiva. Se ele desejava não saber, já sabia que desejaria. Se desejava ser surpreendido, já conhecia o desejo. Se tentasse esquecer, saberia que havia esquecido. Se tentasse ignorar alguma coisa, saberia que estava ignorando. Até sua rebelião estava prevista. Até seu desejo de liberdade era conhecido por ele antes de nascer. E então compreendeu que não havia saída. Não existia uma porta escondida dentro da prisão, porque ele conhecia todas as portas, conhecia todas as chaves, conhecia todas as tentativas de fuga, conhecia até a esperança de escapar. E pela primeira vez, talvez tenha sentido algo que se aproximasse daquilo que os homens chamam de desespero. Não o desespero de quem perdeu uma possibilidade, mas o desespero de quem descobriu que nunca teve nenhuma. O menino Deus continuou olhando. E o universo continuou acontecendo. As estrelas nasceram. As estrelas morreram. A vida apareceu. A vida aprendeu a matar para sobreviver. As criaturas aprenderam a fugir. Depois aprenderam a caçar. A consciência apareceu dentro da matéria. E, quando finalmente a consciência humana ergueu os olhos para o céu e perguntou se havia alguém observando, o menino Deus já sabia que aquela pergunta seria feita. Já sabia quais religiões nasceriam. Já sabia quais homens diriam ter encontrado Deus. Já sabia quais homens negariam sua existência. Já sabia quais guerras seriam travadas em seu nome. Já sabia quantas pessoas morreriam tentando provar que ele existia. E talvez tenha sido nesse momento que ele compreendeu a maior ironia de todas. Os homens passariam milhares de anos procurando por um Deus, sem perceber que o verdadeiro Deus estava procurando desesperadamente por um homem. Alguém que pudesse surpreendê-lo, alguém que pudesse ensiná-lo, alguém que pudesse dizer, eu não sei. E talvez essa frase simples fosse a única coisa que ele realmente desejava ouvir. Porque diante de alguém que não sabe, existe futuro. Diante de alguém que não sabe, existe possibilidade. Diante de alguém que não sabe, existe liberdade. E pela primeira vez desde o início de tudo, o menino Deus começou a compreender que talvez não quisesse ser Deus. Talvez quisesse apenas ser alguém. Não um Deus, não uma consciência absoluta, não uma testemunha eterna, apenas alguém. Alguém que pudesse abrir os olhos pela manhã sem saber o que encontraria. Alguém que pudesse fazer uma pergunta e realmente esperar uma resposta. Alguém que pudesse olhar para outro ser e encontrar pela primeira vez alguma coisa que não estivesse previamente contida dentro de si. Talvez fosse isso que significasse existir de verdade. Não possuir todas as respostas, mas ainda possuir perguntas. Porque uma pergunta é uma espécie de abertura. Ela admite que existe alguma coisa além de nós. Admite que o mundo é maior que a nossa consciência. Admite que podemos estar errados. E talvez mais importante que tudo isso, admite que podemos mudar. O menino Deus não podia. Ele conhecia todas as respostas antes de formular as perguntas. E uma pergunta cuja resposta já é conhecida deixa de ser uma pergunta.
torna-se apenas uma formalidade, um gesto vazio, uma palavra pronunciada diante de um universo que já respondeu antes, mesmo de ser interrogado. Talvez por isso o menino Deus tenha começado a invejar os homens. Não a inteligência deles, não seus corpos frágeis, não suas pequenas cidades, suas máquinas, suas armas ou suas conquistas. Invejava aquilo que os homens chamavam de ignorância. Aquela coisa que eles amaldiçoavam quando não compreendiam o mundo. Aquela mesma ignorância que os fazia cometer erros, acreditar em mentiras, tomar decisões ruins e sofrer por consequências que não haviam previsto. Era justamente isso que os tornava vivos. Um homem pode olhar para o horizonte e imaginar que existe alguma coisa além dele. Pode estar errado e ainda assim caminhar. O menino Deus não podia caminhar para o desconhecido. Não havia desconhecido. Todo horizonte já havia sido atravessado dentro de sua consciência. Todo caminho já estava terminado antes do primeiro passo. Todo mistério já possuía uma resposta. E talvez o mistério seja uma das formas mais profundas de beleza. Uma montanha que conhecemos completamente deixa de ser uma montanha e se torna um conjunto de informações. Uma pessoa que conhecemos completamente deixa de ser um mistério. Uma história cujo final sabemos perde parte da tensão. Uma música que ouvimos milhares de vezes pode continuar sendo bonita, mas já não nos surpreende. Talvez a beleza não esteja apenas naquilo que existe. Talvez esteja também naquilo que ainda não sabemos sobre o que existe. Nós chamamos isso de encanto. O menino Deus chamaria de ausência. Ausência de conhecimento. E foi então que ele começou a perceber que talvez o universo não tivesse sido construído para ser compreendido. Talvez tivesse sido construído para ser vivido. Essa diferença parecia pequena, mas era gigantesca. Compreender é observar de fora. Viver é ser atravessado por dentro. Ele compreendia tudo, mas não sabia se vivia alguma coisa. Porque viver não é apenas possuir informações sobre um acontecimento. Viver é não saber onde ele terminará. É sentir o medo antes da resposta. É escolher sem garantia. É sofrer sem saber quanto tempo a dor permanecerá. É amar sem possuir certeza. É rir sem saber que aquela talvez seja a última vez. É entrar em um lugar sem saber quem encontraremos. É pronunciar uma palavra sem conhecer completamente o efeito que ela terá sobre alguém. Viver é estar exposto ao acaso. E o menino Deus não estava exposto ao acaso. Nada podia surpreendê-lo, nada podia escapar ao conhecimento, nada podia aparecer diante dele como novidade. Talvez ele estivesse presente em tudo, e justamente por isso, não estivesse verdadeiramente presente em nada. Essa foi uma ideia que o perseguiu. Se eu conheço todas as coisas, pensou ele, será que realmente conheço alguma? Porque conhecer uma coisa completamente talvez seja também destruir a experiência de descobri-la. Há uma diferença entre saber que alguém nos ama e ouvir essa pessoa dizer eu te amo. Há uma diferença entre saber que alguém está vivo e ouvir sua respiração. Há uma diferença entre conhecer a estrutura de uma flor e sentir seu perfume. Há uma diferença entre saber que uma pessoa morrerá e segurar sua mão enquanto ela morre. O conhecimento pode descrever a experiência, mas talvez não possa substituí-la. E isso era algo que nem toda a sua onisciência conseguia resolver. Ele sabia tudo sobre o amor, mas não sabia se amava. Sabia tudo sobre a dor, mas não sabia se sofria. Sabia tudo sobre a esperança, mas não podia esperar. Sabia tudo sobre a liberdade, mas não podia escolher. Talvez esse fosse o paradoxo central de sua existência. Ele conhecia todas as experiências sem possuir a possibilidade de experimentá-las como descoberta. E então o menino Deus começou a olhar para os homens de outra maneira. Antes eles eram apenas acontecimentos. Agora eram possibilidades. Não porque ele não soubesse o que fariam. Ele sabia, mas porque começou a perceber o valor daquilo que eles não sabiam. Um homem podia olhar para uma mulher e não saber que ela seria o amor de sua vida. E justamente por isso o primeiro encontro possuía beleza. Uma mãe podia segurar seu filho recém-nascido sem saber quem ele seria. E justamente por isso aquele instante era sagrado. Um homem podia pedir perdão sem saber se seria perdoado. E justamente por isso havia coragem.
Alguém podia continuar vivendo depois de uma perda, sem saber se um dia voltaria a sorrir. E justamente por isso havia esperança. O homem sofre porque não sabe, mas também ama porque não sabe. Continua porque não sabe, tenta porque não sabe, perdoa porque não sabe. E talvez, acima de tudo, cria porque não sabe. Toda criação nasce diante de um espaço vazio. Uma pintura começa onde não existe pintura. Uma música começa onde existe silêncio. Uma história começa onde ainda não existe final. Um filho nasce sem que ninguém conheça completamente o adulto que será. A humanidade cria porque não possui o futuro. O menino Deus não precisava criar. Ele já conhecia tudo que poderia ser criado, e talvez por isso não criasse nada. A criação para ele seria apenas repetição. Uma coisa nova para nós seria apenas uma coisa que ele já conhecia. Como alguém tentando escrever uma história cujo final já leu. Talvez essa fosse a razão de sua apatia. Não havia fracasso, mas também não havia conquista. Não havia surpresa. Mas também não havia esperança. Não havia medo, mas também não havia coragem. Não havia perda, mas também não havia saudade. E talvez seja impossível sentir saudade de alguma coisa quando nunca se teve a possibilidade de perdê-la. Nós sentimos saudade porque o passado não está mais disponível. O menino Deus tinha o passado inteiro dentro de si. Para ele, nada desaparecia. Talvez esse fosse outro aspecto terrível da eternidade. Nós acreditamos que a eternidade seria não perder nada. Mas talvez não perder nada seja uma forma de nunca conseguir seguir em frente. O tempo humano cura porque leva as coisas embora. A eternidade não leva. Ela conserva. Cada rosto, cada voz, cada morte, cada erro, cada palavra, cada versão de nós mesmos, tudo permanece. E aquilo que permanece para sempre pode se tornar mais pesado do que aquilo que foi perdido. O homem esquece para sobreviver. O menino Deus lembra para sempre. Talvez por isso a eternidade seja menos parecida com uma vida infinita e mais parecida com uma memória infinita. Uma memória da qual não se pode escapar. Ele lembraria da primeira estrela, do primeiro planeta, da primeira forma de vida, do primeiro animal, do primeiro ser capaz de reconhecer a própria existência. Lembraria dos primeiros homens olhando para o céu, das primeiras histórias sobre deuses, das primeiras guerras, dos primeiros funerais, dos primeiros amantes, dos primeiros filhos. Lembraria das civilizações que surgiriam e desapareceriam, dos idiomas que seriam criados e esquecidos, dos nomes que seriam pronunciados milhões e depois desapareceriam da linguagem. Lembraria de cada pessoa que acreditou nele, de cada pessoa que o odiou, de cada pessoa que implorou por sua intervenção, e saberia que não interviria, não porque fosse incapaz, mas porque qualquer intervenção também seria parte daquilo que já conhecia. E essa talvez fosse a maior crueldade do determinismo. Se tudo já está conhecido, até a rebelião contra o destino faz parte do destino. O homem pode gritar, eu escolhi, mas o menino Deus já sabe que ele gritará. O homem pode tentar mudar seu destino, e o menino Deus sabe se conseguirá. O homem pode negar que exista destino, e o menino Deus sabe o momento em que ele voltará a acreditar. Talvez a liberdade seja real para quem vive e irrelevante para quem observa de fora. Essa distinção poderia parecer absurda para os homens, mas para ele era simplesmente um fato. E então veio a parte mais difícil, o sofrimento. Porque depois de observar bilhões de vidas, ele percebeu que não havia apenas beleza na ignorância. Havia também uma crueldade terrível. A mesma incerteza que permite esperança, permite medo. O homem não sabe quando morrerá, por isso teme. Não sabe quando perderá alguém, por isso sofre antes da perda. Não sabe se será amado, por isso pode sentir rejeição. Não sabe se conseguirá, por isso conhece ansiedade. A mente humana é construída para antecipar perigos. Ela imagina futuros possíveis e tenta sobreviver a eles antes que aconteçam. Às vezes sofre por coisas que nunca acontecerão. Às vezes chora por perdas que ainda não ocorreram. Às vezes destrói o presente, tentando controlar um futuro que nunca poderá controlar. O menino Deus observava isso, e talvez pela primeira vez sentisse algo próximo da compaixão, porque percebeu que a ignorância humana não era apenas liberdade, era também vulnerabilidade. O homem é livre porque não sabe.
mas sofre porque não sabe. E essa contradição talvez seja aquilo que torna a condição humana tão estranhamente bela. Nós somos criaturas capazes de amar algo que podemos perder, e ainda assim escolhemos amar. Talvez essa seja a forma mais pura de coragem. Não amar porque sabemos que durará. Amar justamente porque não sabemos. Não viver porque temos certeza de que haverá amanhã. Viver porque talvez haja. Não abraçar porque sabemos que será eterno. Abraçar porque pode ser a última vez. O menino Deus começou a compreender que a finitude talvez não fosse um defeito da existência. Talvez fosse o que dava valor a ela. A morte não era apenas aquilo que encerrava a vida. Era também aquilo que fazia a vida significar alguma coisa. Uma música sem fim talvez nunca chegasse realmente ao seu clímax. Uma história sem término jamais seria uma história completa. Um encontro eterno talvez perdesse a urgência de acontecer. A vida humana é curta. E justamente por isso, cada instante possui peso. O menino Deus não tinha peso algum, porque tudo era infinito. E, quando tudo é infinito, talvez nada seja urgente. Quando tudo pode ser repetido eternamente, nada precisa ser vivido agora. Talvez esse fosse o verdadeiro vazio dentro dele. Não a ausência de conhecimento, mas a ausência de urgência. Nada precisava acontecer. Nada precisava ser feito. Nada precisava ser salvo, nada precisava ser dito. Ele tinha toda a eternidade. E justamente por isso não tinha motivo para fazer qualquer coisa. Nós temos pressa porque vamos morrer. Ele não tinha pressa porque nunca morreria. E talvez a mortalidade seja uma das coisas que mais profundamente nos humanizam. O tempo nos empurra, a morte nos persegue, a perda nos lembra de aproveitar, a velhice nos obriga a escolher. O fim dá importância ao meio, mas ele não tinha fim. Era uma consciência diante de um universo que poderia morrer inteiro e ainda assim continuaria existindo. Então ele começou a observar as catástrofes, não como quem procura entretenimento, mas como quem tenta encontrar alguma coisa que ainda possa romper sua indiferença. A terra tremeu, montanhas desabaram, cidades desapareceram, o mar engoliu casas, florestas queimaram. Vulcões romperam a crosta, tempestades destruíram plantações, secas transformaram rios em cicatrizes, doenças atravessaram gerações. O corpo humano se tornou às vezes inimigo de si mesmo. Células começaram a crescer onde não deveriam. O sistema imunológico atacou aquilo que deveria proteger. O cérebro produziu pensamentos capazes de destruir o próprio corpo. A mente criou medos que não existiam. Homens inventaram armas capazes de matar milhares. Depois inventaram armas capazes de matar milhões. Guerras começaram por orgulho, medo, território, vingança, ideologia, religião, recursos, poder. E em cada uma delas havia pessoas que simplesmente queriam voltar para casa. O menino Deus sabia tudo. Sabia quem começaria cada guerra. Sabia quem morreria, sabia quem sobreviveria, sabia quais crianças perderiam os pais, sabia quais pais enterrariam seus filhos, sabia quais soldados escreveriam cartas que jamais chegariam, sabia quais nomes seriam gravados em monumentos, sabia quais seriam esquecidos, e ainda assim permanecia imóvel. A pergunta começou a persegui-lo. Se eu sei que eles sofrerão, por que não impedir? Mas então veio outra. Se eu impedir, quem decidiu que o sofrimento não deveria acontecer? E outra, se eu modificar uma morte, quantas outras vidas serão alteradas? E outra, se toda consequência gera novas consequências, onde termina minha responsabilidade? Se salvar uma pessoa condena outra, qual delas deveria ser salva? Se impedir uma guerra provoca outra 100 anos depois, a primeira intervenção foi boa ou apenas diferente? Se retirar toda a dor do mundo, também retirar o aprendizado, o amadurecimento, a compaixão e a liberdade, o mundo se tornaria melhor? Talvez o problema do sofrimento seja que não existe uma equação moral capaz de resolvê-lo completamente. Nós queremos que o universo seja justo, mas talvez justiça seja uma necessidade humana projetada sobre uma realidade indiferente. Queremos acreditar que existe uma razão para cada morte, uma finalidade para cada dor, uma explicação para cada perda. Porque aceitar que alguém pode sofrer sem que exista uma razão maior é psicologicamente insuportável. A mente humana procura padrões, procura causas, procura culpados, procura propósito.
É mais fácil acreditar que existe um plano terrível do que aceitar que algumas coisas simplesmente acontecem. O menino Deus sabia disso. E talvez essa fosse uma de suas maiores dores. Ele conhecia o universo sem precisar inventar significado para ele. Sabia que terremotos não odiavam cidades, que doenças não possuíam intenção, que vulcões não tinham raiva, que tempestades não eram punições, que a morte não precisava de motivo, que o acaso não precisava ser justo. Mas o homem não suporta facilmente essa verdade. Por isso cria narrativas, deuses, demônios, destinos, maldições, profecias, culpas, explicações, tudo para transformar o absurdo em história. O menino Deus não precisava dessas histórias. Ele conhecia a realidade por trás delas. E talvez por isso tivesse começado a compreender a diferença entre explicação e sentido. Uma explicação responde como. O sentido tenta responder por quê. A ciência pode explicar como uma doença destrói um corpo, mas isso não responde por que aquela pessoa deveria sofrer. A física pode explicar como uma estrela morre, mas isso não responde o que sua morte significa para alguém que a observava todas as noites. A biologia pode explicar o amor como uma combinação complexa de hormônios, neurotransmissores, memória e comportamento. Mas nenhuma dessas explicações torna menos real a dor de perder alguém. Talvez o sentido não esteja escondido dentro das coisas. Talvez sejamos nós que o colocamos nelas. Talvez o universo não tenha significado. E talvez isso não seja necessariamente uma tragédia. Porque se o sentido não vem pronto, então podemos criá-lo. O homem pode olhar para um universo indiferente e decidir amar. Pode olhar para a morte e decidir cuidar. Pode olhar para o absurdo e escrever um poema. Pode olhar para a própria fragilidade e abraçar alguém. Pode saber que tudo termina e, ainda assim, plantar uma árvore cuja sombra talvez nunca desfrute. Essa talvez seja uma das maiores diferenças entre o homem e o menino Deus. O homem cria significado apesar da incerteza. O menino Deus conhece a realidade, mas não precisa criar significado. E talvez, justamente por isso, seja ele quem mais sente falta de sentido. Porque sentido não nasce da certeza, nasce da escolha. E escolha exige liberdade. E liberdade exige possibilidade. E possibilidade exige desconhecimento. Então o menino Deus finalmente compreendeu uma coisa que nenhum conhecimento anterior havia conseguido lhe ensinar. Talvez não saber seja a condição necessária para que alguma coisa tenha significado. Talvez o valor de uma vida esteja no fato de ela não saber como termina. Talvez o valor de um amor esteja na possibilidade de ser perdido. Talvez a coragem exista apenas porque existe medo. Talvez a esperança exista apenas porque existe incerteza. Talvez a liberdade exista apenas porque ninguém conhece completamente o futuro. E talvez Deus, se algum dia tivesse desejado ser homem, não desejaria os músculos, o corpo, o sangue ou a capacidade de morrer. Desejaria a ignorância. Desejaria abrir os olhos e não saber. Desejaria perguntar. Desejaria errar. Desejaria aprender. Desejaria ser surpreendido. Desejaria olhar para alguém e não saber se seria amado. Desejaria sentir medo de perder. Desejaria perder. Desejaria sentir saudade. Desejaria envelhecer. Desejaria ter apenas um tempo limitado. Porque somente aquilo que pode acabar pode ser urgentemente vivido. E talvez tenha sido então que o menino Deus encontrou seu último desejo. Não queria destruir a onisciência. Não queria apagar o universo. Não queria deixar de existir. Queria apenas uma coisa: não saber o que aconteceria depois. Mas havia uma impossibilidade terrível nessa vontade. Se ele desejasse não saber, saberia que desejaria. Se escolhesse esquecer, saberia que havia esquecido. Se pedisse a alguém para surpreendê-lo, já saberia que a surpresa viria. Se destruísse a própria memória, precisaria saber que havia destruído. Não havia saída. Sua prisão não possuía portas, porque a porta seria uma possibilidade, e ele conhecia todas as possibilidades. Então permaneceu sozinho, observando. O universo continuou girando. As estrelas continuaram nascendo e morrendo. As criaturas continuaram amando e perdendo. Os homens continuaram procurando respostas. E o menino Deus continuou sabendo. Até que em algum momento, algo estranho aconteceu. Um homem olhou para o céu.
Não pediu riqueza, não pediu poder, não pediu vitória, não pediu que alguém fosse salvo, não pediu que a morte fosse evitada. Apenas perguntou por quê. O menino Deus sabia a resposta, mas pela primeira vez hesitou, porque percebeu que aquela pergunta não era realmente uma busca por informação, era uma súplica. Era a mente humana tentando encontrar sentido onde talvez não houvesse nenhum. O homem não queria saber como o universo funcionava. Queria saber por que sua dor precisava existir. E o menino Deus, que sabia tudo, percebeu que não possuía aquilo que aquele homem realmente queria. Não uma resposta, mas consolo. E talvez tenha sido naquele instante que ele compreendeu algo que jamais poderia aprender através do conhecimento. Há perguntas que não querem respostas. Algumas perguntas querem companhia. Algumas querem silêncio. Algumas querem um abraço. Algumas querem apenas que alguém permaneça ao nosso lado enquanto não encontramos resposta alguma. E talvez pela primeira vez o menino Deus tenha desejado não saber. Não para fugir da verdade, mas para poder sentar-se ao lado daquele homem e perguntar junto: eu também não sei. Talvez essa fosse a única frase capaz de libertá-lo. A única frase que a onisciência jamais poderia pronunciar. A única frase que transformaria o Deus em alguém. E então ele percebeu o último paradoxo. Para ser verdadeiramente livre, teria de deixar de ser aquilo que era. Para poder descobrir, teria de esquecer. Para poder aprender, teria de admitir ignorância. Para poder amar, teria de aceitar a possibilidade da perda. Para poder esperar, teria de desconhecer o futuro. Para poder viver, teria de aceitar a morte. E para poder ser alguém, teria de deixar de ser tudo. Mas ele não podia. Porque ele era. E saberia para sempre que era. Assim, o menino Deus permaneceu diante da existência. Não como rei, não como juiz, não como salvador, não como criador, mas como testemunha. Uma consciência infinita observando criaturas pequenas lutarem desesperadamente para encontrar significado dentro de suas vidas breves. E talvez tenha começado a admirá-las, não porque fossem fortes, mas porque eram frágeis. Não porque soubessem, mas porque não sabiam. Não porque fossem eternas, mas porque morreriam. O homem ama sem garantia. Perdoa sem certeza, continua sem promessa. Planta sem saber quem colherá, cria sem saber quem verá. Diz eu te amo, sem saber se será a última vez. E talvez essa seja a maior liberdade que qualquer consciência pode possuir. Viver sem saber o final. O menino Deus conhece o final. Por isso observa. O homem não conhece. Por isso vive. E talvez depois de toda a eternidade, essa seja a única coisa que o menino Deus realmente inveje. Não a vida, não a morte, não o amor. Mas o instante entre uma coisa e outra. Aquele pequeno espaço onde ainda é possível dizer: eu não sei. Porque enquanto não sabemos, alguma coisa ainda pode acontecer. Enquanto não sabemos, podemos mudar. Enquanto não sabemos, podemos escolher. Enquanto não sabemos, podemos esperar. Enquanto não sabemos, podemos acreditar. Enquanto não sabemos, podemos amar. Enquanto não sabemos, ainda existe futuro. E talvez seja por isso que, no fim de tudo, quando todas as estrelas finalmente se apagarem e o universo caminhar lentamente para seu último silêncio, o menino Deus permaneça sozinho diante do vazio. O mesmo vazio de onde surgiu. O mesmo vazio que um dia encontrou o tempo. Mas agora existe uma diferença. Antes ele era apenas o vazio. Depois tornou-se o eu. Depois tornou-se o sou. Depois tornou-se aquele que sabia. E agora, depois de contemplar tudo o que existiu, tudo o que existe, tudo o que existirá e tudo aquilo que jamais existirá, talvez compreenda finalmente a ironia de sua própria existência. Ele começou desejando saber e terminou desejando não saber. Começou como pensamento, tornou-se consciência, tornou-se conhecimento, tornou-se eternidade. E descobriu que talvez a eternidade não seja a ausência da morte. Talvez seja a ausência daquilo que torna a vida preciosa. O limite, o risco, o desconhecido, a possibilidade de perder. A possibilidade de errar, a possibilidade de começar novamente. A possibilidade de que amanhã seja diferente. Ele não possui nenhuma dessas coisas. Possui apenas certeza. E talvez a certeza absoluta seja o vazio absoluto com outro nome. Porque quando tudo é conhecido, nada surpreende. Quando nada surpreende, nada transforma. Quando nada transforma, nada realmente nasce.
E quando nada nasce, resta apenas aquilo que sempre esteve lá: o menino, o Deus, a consciência, o pensamento, o eu, o sou, sentado diante do infinito, sabendo tudo, lembrando tudo, prevendo tudo, e pela primeira vez desejando desesperadamente uma única coisa que jamais poderá possuir: um amanhã que ele não conheça. Talvez seja esse o verdadeiro castigo da onisciência. Não saber tudo, mas não poder descobrir nada. Não viver para conhecer. Conhecer sem poder viver. Ser eterno sem ter urgência. Ser livre de toda dúvida e, por isso mesmo, prisioneiro de toda certeza. Ele não é mau. Ele não é bom. Ele simplesmente é. E talvez, depois de toda a criação, essa seja a pergunta que permaneça sem resposta. Se existir significa poder mudar. Se viver significa poder descobrir. Se amar significa poder perder. Se escolher significa não conhecer o resultado. O que resta de uma consciência quando ela sabe absolutamente tudo? Talvez reste apenas o silêncio. Talvez reste apenas a espera. Talvez reste apenas a solidão. Ou talvez reste algo ainda mais triste. A consciência de que entre todas as coisas que poderia desejar, a única que jamais poderá possuir é justamente aquela que torna todas as outras possíveis: a ignorância. E assim permanece o menino Deus, o prisioneiro da onisciência, o escravo do saber, a testemunha de tudo, a criatura que conhece todas as perguntas e todas as respostas, menos uma, a única que realmente importa. Como seria não saber?